dia, vamos continuar com o nosso estudo Mediunidade, Evangelho no Café, mais um encontro que aqui estamos para esse momento maravilhoso que é estudar o livro dos médiuns. E para isso, então, agora nesse momento, nós vamos pedindo a todos que vamos elevando os nossos pensamentos, cumprimentando o nosso mentor, cumprimentando a espiritualidade, cumprimentando a Jesus, que é o nosso médium maior, e é o médium de Deus, e nós somos os médiuns de Jesus. Portanto, cumprimentemos a esse nosso irmão maior, esse nosso guia de amor, de paz, para que então possamos cumprimentar o Criador da vida, a quem carinhosamente chamamos de Pai. Pedimos então a todos eles que estejam conosco, nos abençoando, nos amparando para mais esse estudo. E hoje, então, nessa elevação, chamamos então o nosso querido Marcos, que fará a nossa explanação inicial desta noite. Olá, pessoal, boa noite a todos, boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora de quem estiver assistindo ao programa, não é? Hoje nós falaremos sobre um assunto muito interessante que tem aí na segunda parte do Livro dos Médiuns, capítulo 18. As questões são a 221 e a 222. E nessas duas questões, Kardec, então, vai começar a falar sobre os inconvenientes e perigos da mediunidade. Opa, será que existe algum inconveniente? Será que existe algum perigo na prática da mediunidade? Então, é isso que a gente vai descobrir aí ao longo do programa, não é? Na questão 221, a primeira parte dela, porque Kardec divide em 5 partes, ele começa perguntando assim: será a faculdade mediúnica indício de um estado patológico qualquer ou de um estado simplesmente anômalo? Aí nós temos aqui algumas expressões que não são muito comuns no nosso dia a dia. Vamos primeiro ver qual que é o significado delas, né? Quando Kardec pergunta se a faculdade mediúnica é um indício de um estado patológico, o que é patológico? Patológico é um estado doentio, é quando a pessoa está enferma, está doente. Então Kardec pergunta, seria a faculdade mediúnica indício de uma doença da pessoa, né? Ou, aí ele completa, de um estado simplesmente anômalo. Aí, na tradução do francês para o português, alguns tradutores escolheram esse termo, né? O que é uma coisa anômala? Anômala é uma coisa atípica, incomum. Então, traduzindo aí nos miúdos, o Kardec perguntou se a faculdade mediúnica é um estado de enfermidade da pessoa ou simplesmente um estado incomum. E isso a gente até intuitivamente já pode responder, não é? Mas vamos ver aqui o que os espíritos disseram para ele. Anômalo, às vezes, ou seja, incomum às vezes, porém não patológico. Há médiuns de saúde robusta, os doentes o são por outras causas. Significa, gente, que um médium ele pode ser são, né, ter um organismo saudável, ou pode ser doente. Isso não tem nada a ver com a mediunidade. Não é? Muito pelo contrário, as causas de doença são variadas e, é lógico, né, uma doença que vai causar aí um impedimento, talvez, de locomoção, de livre expressão, ela pode obstar o exercício da mediunidade, mas uma pessoa que está resfriada, uma pessoa, enfim, que tem qualquer tipo de enfermidade que não seja grave, que não a imobilize, ela vai poder praticar a sua mediunidade. Nós temos um exemplo muito famoso aqui no Brasil, né? Francisco Cândido Xavier, maior médium que já existiu no mundo, aí, que talvez, de todos os tempos, talvez seja até difícil, ao longo do tempo, outro médium, não é, que venha a nascer ainda alcançar o posto que Chico alcançou. Ele era um médium muito doente, não é? Ou, por outra, dizendo melhor, ele era uma pessoa muito doente, não um médium doente. A mediunidade não tem nada a ver com a doença, né? O Chico teve pneumonia, o Chico infartou, tinha problemas nos olhos que o levaram praticamente à cegueira de uma das vistas, ele teve uma hiperplasia na próstata, não é? E, não obstante tudo isso, praticou a sua mediunidade durante a sua vida inteira e até com sacrifício pessoal aí da sua saúde, isso por uma escolha dele, não é? Então, é lógico, a mediunidade pode se representar alguma coisa incomum, como os espíritos responderam, porém doença nunca, não é? E aí o Kardec continua questionando assim: o exercício da mediunidade pode produzir fadiga?
Ou seja, a pessoa pode ficar cansada fazendo a sua atividade mediúnica, e os espíritos responderam que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga, não é? Se a pessoa se dedica muitas horas a fazer determinada coisa, não precisa nem ser só esforço físico, se ela ficar muitas horas estudando, ela vai se cansar também, porque ela vai consumir energia nele, não é? A mediunidade, então, está no mesmo caso, principalmente aquelas que são destinadas à produção de efeitos físicos, porque nesses casos, como nós já vimos aqui em outros programas, o médium colabora com uma doação muito grande de ectoplasma, que são seus próprios fluidos, né? E como esses fluidos, eles são fluidos materiais, eles são pertencentes apenas ao corpo dos encarnados, por isso que os espíritos precisam dos médiuns para produzirem os efeitos físicos, há um desgaste. Porém, todavia, contudo, não é? Qualquer desgaste que haja na prática da mediunidade, ele é reparado pelo repouso como um cansaço qualquer. A pessoa vai fazer a sua atividade, vai se cansar, depois ela descansa e tudo, então, toda a energia que ela despendeu é reposta. Inclusive, não só pelo repouso, pelo sono. É muito comum os mentores espirituais compensarem os médiuns depois de um trabalho que haja muita doação de fluidos, para que ele não saia daquele trabalho mediúnico debilitado ou abalado pela boa ação que ele fez, né? E aí Kardec continua, então, pode o exercício da mediunidade ter um inconveniente do ponto de vista da rigidez, né? Aí o que é rigidez? Uma outra palavra que não está muito no nosso vocabulário. Rigidez é aquela característica dos corpos saudáveis, não é? Então Kardec pergunta se o exercício da mediunidade tem algum inconveniente, é mais ou menos a mesma pergunta que ele fez lá na primeira, né? Do ponto de vista de um organismo saudável, né? E por que? Vamos tentar entender, por que o Kardec começou a questionar tudo isso? Porque as pessoas no começo, lá, 1850, quando, né, 1857, que o Livro dos Espíritos foi publicado, elas, por preconceito, por desconhecimento, ou até com uma má intenção de querer denigrir, né, a imagem do espírita, do médium, eles diziam que a mediunidade podia causar loucura, não é? Então, eles falam, será que a prática da mediunidade não vai ter algum inconveniente para um organismo que é saudável? E aí a resposta dos espíritos, nesse caso, é surpreendente, ela não é tão intuitiva como a primeira. Eles disseram assim, ó, há casos em que é prudente, necessário mesmo, a abstenção, ou pelo menos o exercício moderado, tudo dependendo do estado físico e moral do médium. Aliás, em geral, o médium o sente e, desde que experimenta a fadiga, deve abster-se. Quais são esses casos que seria prudente e até necessário a abstenção da prática mediúnica? Ora, quando o médium ele se reconhece incapaz de realizar não só a tarefa mediúnica, como qualquer outro serviço. É comum aqui no Brasil é comum, não, perdão. É uma coisa usual no Brasil a pessoa conseguir uma aposentadoria por invalidez, não é? Quando que isso acontece? Quando ela não, o seu organismo não oferece mais condições físicas para o exercício do trabalho profissional. A pessoa sofreu um acidente, a pessoa tem uma doença degenerativa, enfim, algum desequilíbrio mental, ela não consegue mais, né, continuar trabalhando. E aí ela consegue a sua aposentadoria por invalidez. Ora, se num trabalho qualquer a pessoa se sente impossibilitada de realizar as suas atividades, com a mediunidade é a mesma coisa. Dependendo do estado físico que alguém esteja, pode ser mesmo necessário se abster da prática mediúnica. Por quanto tempo? Isso depende. De repente, não é? A pessoa chegou aí de uma maratona, viajou, fez uma mudança, fez uma coisa, está exausta, não é exausta. A mediunidade vai exigir uma certa concentração, vai exigir toda a atenção do médium naquele momento. De repente, naquela hora, pode ser conveniente, então, que ele não pratique atividade mediúnica, não é? Isso o próprio médium vai sentir, tá? E haverá pessoas para quem esse exercício seja mais inconveniente do que para outras? Sim, não é? Isso daí vai depender, os espíritos disseram, do estado físico e moral do médium. Há pessoas relativamente às quais se deve evitar
todas as causas de sobreexcitação e o exercício da mediunidade é uma delas. De quem Kardec está falando? Daqueles que naturalmente estariam propensos a desequilíbrios mentais. Tá? Então, se uma pessoa ela já não está no seu pleno gozo das suas faculdades mentais, ela pode ficar muito suscetível, muito abalada, não é? Com qualquer coisa que sobrecite o seu pensamento, então ela deve se abster realmente da prática mediúnica, porque nesse caso seria prejudicial. Mas não porque a mediunidade é prejudicial, porque a pessoa já se encontra num estado, aí sim, voltando lá na primeira pergunta, num estado patológico, que estaria inviabilizando, então, que ela praticasse a mediunidade. E aí, depois de todas essas questões, Kardec chega finalmente naquilo que ele queria perguntar, não é? Poderia a mediunidade produzir a loucura? Esse é o quinto item da questão 221 do Livro dos Médiuns, tá? Poderia a mediunidade produzir a loucura? E aí a resposta é muito interessante. Não mais do que qualquer outra coisa, desde que haja predisposição para isso. Não é? Ou seja, a mediunidade ela pode produzir a loucura numa pessoa da mesma forma que qualquer outra coisa poderia produzir a loucura. Tem pessoas que se fixam em monoideias, têm a mesma ideia o tempo todo, começa a assistir uma novela, só pensa naquilo, não é? Começa a realizar determinado tipo de tarefa, só quer fazer aquilo, e aquilo, não é? Se torna uma coisa compulsiva, se torna uma coisa incontrolável. Essas pessoas já produzem aí substâncias cerebrais, não é? Desequilibradas, existe uma química falhando aí no seu cérebro por predisposições genéticas, por causa de esquizofrenia, qualquer causa orgânica aí que vai ter relação logicamente, com o passado da pessoa, com o planejamento kármico que ela faz antes de reencarnar, não é? E tudo isso daí, então, pode, a mediunidade pode acabar sendo um gatilho, um estopim para que isso venha à tona. Porém, não pela mediunidade em si, mas poderia ser qualquer outra atividade que superexcitasse o pensamento das pessoas. Aí aqui a gente dá uma pausa, porque Kardec vai continuar questionando, ele vai falar de crianças agora. Vamos desenvolver um pouquinho mais aí o raciocínio sobre a loucura, não é? Se nós formos o que é o Espiritismo, de Kardec também, porque o Espiritismo é um livro bastante curioso, não é todo mundo que conhece, não é todo espírita que conhece, não é? Ele não faz parte do Pentateuco kardeciano, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese e o Céu e o Inferno. Esses são 5 livros clássicos que todo espírita, não é, acaba estudando aí durante sua vida inteira. E o que é o Espiritismo foi um livreto que Kardec fez lá no início, não é, da sua tarefa de divulgação espírita, e esse livreto ele veio na forma de diálogos, né? Então era como se as pessoas estivessem conversando com Kardec e Kardec ia respondendo, tirando a dúvida delas. E são vários diálogos. Num deles, Kardec está conversando com um cético, não é? Ou seja, uma pessoa que não acredita em nada. E aí essa pessoa, ela vai perguntar para o Kardec exatamente isso. Ele vai desenvolver, não é? Essa preocupação dele com a loucura, no livro também, O que é o Espiritismo. Deixa eu pegar o texto aqui para a gente não perder nenhum detalhezinho. Então, é o segundo diálogo desse livro, tá? E aí ele, como essa personagem fictícia, não é? Pergunta para Kardec assim: certas pessoas consideram as ideias espíritas como capazes de perturbar as faculdades mentais, porque elas acham, então, prudente deter-lhes a propagação, não é? Ou seja, as pessoas que lá no começo falavam que os espíritas, ou todo aquele que entrasse em contato com os espíritos, principalmente os médios, poderiam perder o seu juízo, não é? Por que eles faziam isso? Porque eles queriam deter a propagação do espiritismo, eles não queriam que o espiritismo fosse divulgado e se espalhasse do jeito que estava sendo, não é? E aí Kardec mostra uma face bastante bem-humorada dele, que nós não encontramos nos demais livros da codificação. Não que Kardec fosse alguém mal-humorado, mas uma pessoa sempre muito centrada, muito séria, não é? E aí ele responde assim: olha só, quem quer matar o cão diz que o cão está danado.
Olha só que ditado curioso, né? Se você quer matar um cachorro, vai arrumar uma desculpa lá, esse cachorro aí tá danado, tá louco, né? Tá com raiva, precisa ser sacrificado. E aí é o que ele, né? Ele compara, então, olha, quem está dizendo que o espiritismo pode levar à loucura é porque quer obstar aí a propagação do espiritismo, né? E aí esse personagem fictício continua respondendo, mas não existem casos de loucura que podem ser provocados pelos espíritos? Isso não seriam as obsessões, não é? E a gente vê até no Evangelho, né? Um episódio lá, o endemoniado, não é? O lunático, o jovem lunático, ele foi levado pelo pai aos apóstolos de Jesus, e o pai dizia assim, olha, meu filho é louco, ele se joga no fogo para se queimar, e depois ele se joga na água para se afogar, não é? E os espíritos, os apóstolos, perdão, não conseguiram curá-lo. E aí Jesus chega, não é? E ordena, pela sua superioridade moral, que aquele espírito deixe aquele jovem, ou seja, aquele era um caso de obsessão, né? E não foi provocado pela mediunidade, tá? Mas, e não era loucura, não é? Era um caso de obsessão, uma perseguição espiritual. A partir do momento que o espírito se afastou, o jovem recobrou totalmente a sua razão. Então, né, Kardec comentando casos assim, ele diz que o espiritismo, neste caso, não é a causa do mal, muito pelo contrário, é o remédio. Hoje nós temos muitos exemplos de pessoas desequilibradas que acabam sendo submetidas a tratamentos psiquiátricos, tomam remédios pesados, não é? Vivem dopadas e que talvez elas estejam apenas sob a influência de uma obsessão. Então, nesse caso, o espiritismo não seria a causa do mal, muito pelo contrário, ele seria o remédio para tudo isso, não é? Enfim, então, o espiritismo não provoca loucura e a prática da mediunidade não provoca loucura também. Isso fica bem claro aqui nas instruções dos espíritos e fica patente em todos os exemplos de estudos que nós podemos ter. Aí, depois disso, né, depois desse quinto item, o Kardec pergunta sobre a mediunidade nas crianças, se seria inconveniente desenvolver-se a mediunidade nas crianças. E aí os espíritos que respondem certamente, não é que seria inconveniente disso, porque o organismo das crianças ainda é frágil, eles dizem aqui na tradução que eu tenho, organismos débeis e delicados, então, na prática da mediunidade de efeitos físicos, que existia com bastante facilidade ali na época do Kardec, hoje menos, não é? Mas na época de Kardec, sim, né? As mesas girantes e tal, a criança ainda tem uma constituição orgânica mais delicada para ficar doando tantos fluidos assim. E no caso de produções literárias, que também era muito comum na época de Kardec, a psicografia, as crianças não têm ainda maturidade para lidar com algo sério como a mediunidade, não é? Muitas delas, os espíritos dizem aqui, poderiam achar nisso uma fonte de diversão, e aí quando elas se lançam à prática mediúnica com o objetivo de se divertirem, aí nós sabemos que elas podem ser assessoradas por espíritos levianos, por espíritos que não têm compromissos com a verdade, não é? E aí a criança, na prática mediúnica isolada, de repente, ela não faz isso com a supervisão de um adulto nem nada, porque a mediunidade dela aflorou, se desenvolveu, ela pode acabar caindo aí na companhia de maus espíritos, não é? E quem que não vai lembrar aqui da famosa brincadeira do copo, não é? Muita gente, durante a infância, e até mais um pouco da infância, os adolescentes vão lá fazer aquela brincadeira do copo, isso é uma prática mediúnica, né, gente? Basta ter algum médium, e o que não é difícil, porque em maior ou menor grau todos somos médios, não é? E aí vai ter a brincadeira do copo lá. Já ouvi casos que as pessoas, né, os jovens estavam fazendo perguntas e, de repente, na hora que eles quiseram parar de brincar, o copo voou da mesa e estraçalhou na parede, ou seja, o espírito que estava assessorando aquela diversão não queria parar. E aí ele ficou bravo, ficou com raiva na hora que elas quiseram parar e com os fluidos, não é? Da manifestação física ali de mexer o copo, ele acabou lançando o copo de vidro na parede, podia ter ferido alguém. Ou seja, não é? A prática mediúnica nas crianças não é recomendável e a brincadeira do copo também não, a menos que ela seja feita com uma finalidade séria. Porém, aí eu pergunto, por que usar o copo numa finalidade séria se nós temos outros meios, a psicofonia, a psicografia, etc. Não é?
E aí o Kardec também pergunta em que idade que pode ser, sem inconvenientes, desenvolvida a mediunidade. E os espíritos respondem com muita sabedoria que não há uma idade precisa. Por quê? Porque isso vai depender do amadurecimento de cada um. Hoje nós vemos ainda muitos adultos que não têm maturidade para lidar com diversos assuntos, inclusive com a mediunidade, não é? Então, em vez de se limitar à idade, se estabelecer idades mínimas, seria muito mais sensato avaliar a maturidade com que a pessoa vai tratar desse assunto. Né? E aí o Kardec, então, eu falei que seriam as questões 221 e 222, na verdade, 221 é só as questões são só no item 221. O item 222, Kardec vai discorrer aqui um pouquinho, né, sobre tudo isso que eu falei, falando que a questão da idade está mais subordinada às circunstâncias, ao caráter da pessoa. Podem existir muitos jovens, não é, que são extremamente responsáveis, pessoas mais velhas que são irresponsáveis e até de mau caráter, que podem querer usar a mediunidade para fins escusos, para ganhar dinheiro, com algum tipo de benefício material, não é? E etc. E aí ele conclui, voltando ao início do seu questionamento, que a predisposição para a loucura, ela pode existir em qualquer pessoa, em qualquer organismo, independente do desenvolvimento mediúnico ou não. O desenvolvimento mediúnico propiciaria, então, o surgimento da loucura somente se houvesse predisposição orgânica, e isso de uma forma que qualquer outra coisa, não é? Um desequilíbrio, um desgosto, uma contrariedade, poderia provocar também, poderia servir como gatilho para proporcionar esse desequilíbrio mental, não é? Então, eu acho que com isso aí a gente tem um materialzinho já para começar ou continuar a conversar, não é? Fica bastante claro que a mediunidade não induz a nenhum tipo de doença, não é? E que o doente é o ser humano, não o médium em si, não é? Temos aí outro médium famoso também, que é o Divaldo Pereira Franco, principalmente agora, nos últimos anos aí, não é? Que ele já está mais idoso, tem sofrido com dores na coluna, a gente vê que o Divaldo está andando de bengala, né? Ele tem dores no ciático muito forte, ou seja, são todas consequências do desgaste do seu organismo que ocorreria de qualquer forma, mesmo se ele não fosse médium, não é? Porque o corpo humano é uma máquina, exige manutenção, geralmente nós não cuidamos muito da manutenção dessa máquina divina que nós temos, não é? E acabamos, então, sofrendo as consequências disso com o passar do tempo. Mas que fique bem claro que isso não tem nada a ver com práticas mediúnicas. Então, se alguém quiser me ajudar comentando alguma coisa, aí o nosso assunto é esse. Você tocou num ponto importante aí, Marcos, que a gente tem o hábito de não cuidar das coisas, né? Aí quando dá ruim, né? Que o pessoal fala, né? Quando a coisa chega numa situação ruim, fala, mas agora vai acontecer isso por conta do quê? Fala, você não cuidou nunca de nada. É lógico que, infelizmente, a gente tem o corpo físico, não dá para trocar as peças ainda, né? Então, se você não cuidou, não vai dar para trocar. Então, vem a consequência. Só que aí é o que você falou, a história do cachorro lá, né? Se eu preciso culpar alguém, então eu vou culpar algo que eu já não gosto muito, porque daí eu já fico livre, né? Então, eu vou culpar a questão da mediunidade, porque é a mesma coisa. Se você ler demais, muitas vezes você vai desgastar seus olhos, pode ter dor de cabeça, você não vai aguentar, vai secar. Se você fizer atividade física demais, você vai se sobrecarregar, você pode se machucar, você pode se lesionar. Quer dizer, o excesso em tudo nos leva ao desgaste. Então, não é porque eu estou fazendo atividade física que eu vou me arrebentar, né? Você tem a possibilidade se você passar do limite. Não tiver o repouso, não tiver o equilíbrio, não tiver a orientação. E a ferramenta da mediunidade é a mesma coisa, é ferramenta. Se você não usa bem a ferramenta, ela é mal utilizada, vai dar numa situação que não vai ser muito boa, né? Então, não culpe a ferramenta, né? Veja o uso que você está fazendo da sua ferramenta. Mas vocês vejam só que interessante, né? Vamos ao exemplo do Chico de novo, que a vida dele é uma enciclopédia, é uma cartilha para o ser humano, né? Não só dentro do espiritismo, mas de uma forma geral aí, em todos os campos, né? O Chico, ele foi
um ser humano doente desde que nasceu, praticamente, sempre teve problemas de saúde, né? E aí isso não o impediu de realizar a sua prática mediúnica e até de se sacrificar pela mediunidade. Depois que o Chico se aposentou, que ele começou a se dedicar integralmente ao espiritismo, ele virava às noites de final de semana, sexta e sábado, psicografando lá em Uberaba, não é? E já não era mocinho, não, porque ele se aposentou com quase 60 anos de idade. E aí, dos 60 até os 70 e pouco, acho que durante 14 anos, se não me engano, ele ficou todos os finais de semana, das 52 semanas do ano. O Chico não tirava folga, virava à noite, ficava com o pessoal, tudo. É lógico que isso produz um desgaste, não é? Mas o Chico, essa figura ímpar, missionária aqui na Terra, ele foi maior do que o desgaste físico dele, não é? Ele levou a missão adiante. Então, é o que você falou, Vanessa, em qualquer situação que nós tivermos, eu vou resolver praticar exercício, eu vou resolver dedicar isso, aquilo, tal, a gente tem que ter um limite, não é? No espiritismo, na prática mediúnica, esse limite acaba se dilatando um pouco para aqueles que têm a grandeza de coração que o Chico teve. Não é? Porque mesmo cansado, mesmo com... Porque eu não acredito, gente, que o Chico de sexta-feira eu acredito nisso que eu vou falar, não acredito no que eu vou dizer depois, né? De sexta-feira, qual que era a rotina lá de quem ia para Uberaba? Pegavam um ônibus de vários locais do país, chegavam lá, não é? E aí na sexta-feira, às 2 horas da tarde, o Chico já ia para o centro e começava já a conversar com as pessoas, não é? Interagia com quem estava ali na fila, tal. Isso das 2 até às 6 da tarde. Às 6 da tarde ele começava a psicografar receitas para quem tinha problema de saúde. Ele já tinha ficado 4 horas conversando com o povo. Aí depois, das 6 às 8, ele psicografava receitas. E das 8 até meia-noite, psicografava cartas. E aí depois disso, ele lia as cartas e consolava as pessoas que tinham recebido essas cartas. Fazia isso até às 4 da manhã, 6 da manhã do dia seguinte. Ou seja, se for pegar às 2 horas da tarde da sexta-feira, não é? O Chico ficava lá no centro 14 horas direto, 16 horas direto, no exercício quase que integral da prática mediúnica e na interação com os outros, nessa doação de fluido, porque quando o Chico abraçava alguém para consolar, ele doava fluidos, né? Numa comparação, guardando as devidas proporções, seria como a mulher que sofria lá de hemorragia ter tocado na orla da veste de Jesus, não é? O Chico emanava de si aquela coisa boa que tinha o poder de apaziguar os corações desesperados que iam lá. Quem que aguenta? Hoje a gente fica trabalhando aí, meu Deus do céu, mas eu, né, das 8 às 5, das 9 às 6, aí, puxa, eu tenho que ir para cá. E a gente para almoçar, e vai tomar café, vai no banheiro, né? As pessoas que conviviam lá com o Chico, ele não levantava, perdão com a palavra aqui, nem para fazer xixi, gente. Ele ficava sentado direto, psicografando lá. Ninguém aguenta, não é? E até contrariando a lógica do negócio, o Chico viveu até 92 anos de idade. Estava só o pó, coitadinho, no fim da vida dele, né? Mas estava aí. Ou seja, mesmo com todo o desgaste físico que ele teve, que não era por causa da prática mediúnica, mas pela sua dedicação ao consolo de quem o procurava, ele ainda teve uma vida muito longa. Então, que isso possa servir de exemplo para a gente e até de alento para aqueles que estão começando agora e têm medo. Mas será? E se eu ficar psicografando muito tempo? E se eu for na reunião mediúnica todo dia da semana, não é? Cada um vai ter o seu limite, não é? Porque o ser humano ele é composto aí de várias facetas que o alimentam. Ele precisa da vida social dele, ele precisa da vida familiar, ele precisa da vida profissional, não é? Então, tudo aquilo, se ele se dedicar só para uma determinada coisa, de repente aí vai estar aquele estopim que vai estar causando um desequilíbrio. Por quê? Por responsabilidade nele, não por culpa da mediunidade do espiritismo. Isso daí, cada um vai estabelecer o seu próprio limite. Eu acredito que quando o Marcos começou, ele fez uma coisa que agora dá para fazer na continuidade. Ele falou sobre palavras que ali estão ditas e que precisa ser traduzida. Eu acredito que a palavra doença precise ser também interpretada por nós aqui de um modo diferente. Por quê? Tudo que vocês falaram, ok? O desgaste do corpo, a doença do corpo. Mas e as doenças da alma? Que muitas vezes só são tratadas, que você falou sobre isso, mas
Eu vou falar no lado da questão que é assim, a pessoa está doente ou está com alguma coisa espiritual, a primeira coisa é afastar do trabalho. Não, 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 não. É manter a pessoa no servir. Na medida do possível, manter a pessoa, porque o que eu quero dizer? Quais são as piores loucuras, se não o egoísmo, a vaidade? Quais são as piores doenças, se não as morais? Então, aqui eu fiquei escutando vocês e pensando, o inconveniente é o uso que se faz da mediunidade e não usar a mediunidade, certo? O inconveniente é como se usa a mediunidade e não utilizar dessa ferramenta que é nos concedida para nos melhorarmos. E aí volta de novo nessa coisa que eu gostaria que nós pudéssemos tentar desenvolver. Se o corpo perece, é porque a alma tem que se dobrar. Porque se nós estudarmos o funcionamento, a doença começa primeiro no espírito, para depois se manifestar no corpo. Então, o que é que estamos depurando na alma que não foi possível e que daí, então, o corpo acaba sendo o condutor? Na psicossomática, a doença não é mal vista, ela é muito bem-vinda. Gente, assim, nós teríamos que ter estudos para falar sobre isso. A doença na psicossomática, ela é bem-vinda. Por quê? Porque ela está manifestando aquilo que o ser, a alma, não está conseguindo manifestar. E nós, muitas vezes, tratamos a doença como um problema. Não, ela é a solução para aquele ser. Tá, gente? Então, eu estou falando muito rasamente, mas muito mesmo. Mas a doença é algo que é importante como um caminho para sair tudo aquilo que não foi possível. Da alma. E por que que isso é importante aqui? Porque aí, quando o Marcos fez sabiamente de falar no patológico, né? Veja, eu acho que a gente teria que fazer umas aulinhas de português para nós pegarmos as coisas e olharmos para elas mais amplamente. Por quê? Porque nós estamos utilizando a mediunidade como um caminho para tratar da nossa doença moral. Não é isso? Eu entendi errado? Eu entendi errado porque, poxa, influência do exercício da mediunidade sobre a saúde. Não é sobre a doença. Volta, Kardec. Oi, Kardec. Oi, Allan Kardec. Oi, oi. Influência do exercício da mediunidade sobre a saúde, sobre o cérebro e sobre as crianças. Não é sobre a doença, tá? Só para provocar vocês. Eu tenho mais coisas para pensar antes de poder falar, porque eu tô bem mexida com a visão que vocês trouxeram, mas com a possibilidade de rever, ressignificar para nós algumas coisas dentro deste, né, de tudo isso que você já trouxe, Marcos, e de tudo que a Vanessa falou. Só posso falar uma coisa só? Desde que eu comecei a entrar no espiritismo, outro dia, né, final da década de 60, sempre houve esse problema. A pessoa está tratamento mediúnico, nem vou falar da doença física, vamos separar um pouco aí, embora não haja separação. Se você está com um tratamento espiritual, não participa do trabalho. E já tinha uma outra corrente, outra pessoa, não. Aí que você tem que trabalhar mesmo. Aí que você tem que aumentar lá trabalhando. Então, sempre eu acompanhei esse embate, vamos dizer. Eu, particularmente, eu acho que a gente deve trabalhar, mesmo fazendo tratamento de, desobsessão, tudo, ao menos você comparecer ao trabalho. Pode não dar o passe, mas comparecer. Nessa parte aí. Agora, se você está com uma gripe, resfriado, você vai
você pode contaminar os outros, né? É sobre isso que sempre me questionei, né? Tem um aspecto que a gente tem que pensar, que é o seguinte: quando está tudo bem, nós estamos em equilíbrio, saudáveis, equilibrados, a gente não faz nenhum questionamento, não reflete, não repensa. Mas tomamos atitudes e vamos nos desencaminhando, nos desequilibrando. A enfermidade começa no espírito, sim, por uma atitude que eu fiz, por algo recorrente, e isso vai causando algo no meu corpo físico. Aí a doença entra como sinal de alerta. Alerta, tem alguma coisa errada. Como assim? Por que eu estou sentindo isso? Por que está acontecendo isso? O que eu estou fazendo? Então é uma cutucada que a gente recebe para começar a pensar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, né? Nas nossas fixações, que nos desequilibraram mentalmente, espiritualmente e começam a refletir no nosso corpo físico. Mas se a gente não fica doente e nada acontece, a gente não vai continuar agindo da mesma forma. Só que se eu ajo contrário às leis de Deus, contrário do que eu tenho que fazer, eu vou ter a consequência disso, no espírito e no corpo. Então, o que a gente sempre fala, mas eu não quero atrair coisa ruim, eu não quero coisa ruim, então atrai o bom, que o ruim vai ser repelido. Então, se eu estou com algum desequilíbrio, com alguma fixação, se eu vou voluntariamente oferecer a minha energia, o meu trabalho para auxiliar alguém, eu não estou mudando meu pensamento? Eu não estou buscando fazer alguma coisa boa? Trabalhar num serviço voluntário, trabalho mediúnico, eu não estou fazendo essa quebra desse meu pensamento? Essa linha que eu estou seguindo que está me desequilibrando e trazendo algo para o meu físico? Então, o trabalho nos ajuda sobremaneira. Mas o trabalho é um aspecto. Ah, não, não pode trabalhar, tá bom. Ah, eu acho que tem muito trabalhador que fala isso. Ah, eu não estou sentindo bem, eu estou começando a ficar com algumas coisas, tenho uns pensamentos. Ah, tá bom. Eu acho que é melhor não trabalhar porque não tenho nada de bom para doar, então acho que não é esse o caminho. Tá bom. Você está fazendo evangelho no lar? Hã? Quê? Então, você está fazendo evangelho no lar? Então, faz um tempinho que eu parei. Ah, tá. E suas preces, você está fazendo? Ah, de vez em quando eu faço, quer dizer, então o problema é o trabalhar ou é tudo que você deixou de fazer, se desequilibrou, e aí já fala: "Não, já que eu não estou fazendo nada, eu já não vou trabalhar também". Falei: "Então, espera aí, as coisas não batem". Então, se o problema começou no meu desequilíbrio, na minha fixação, e com isso foi vindo um efeito desencadeando tudo, a gente tem que romper isso daí. Então o trabalho é um que vai te auxiliar a mais um fator: eu vou fazer meu evangelho no lar, eu vou fazer minhas preces, vou fazer minha leitura e vou trabalhar. Tudo isso vai me ajudar a me reequilibrar. Até porque a gente estava falando outro dia, não sei nem aonde, eu já não sei, que muitas vezes o nosso trabalhar, a gente convive com uma série de situações, de relatos, de convívios com pessoas que têm problemas que você fala: eu não tenho nenhum. Só estou aqui para agradecer. Então nos abre os olhos, porque muitas vezes a gente está reclamando de barriga cheia. Né? Quando você vai trabalhar, você fala: eu? Obrigada que eu estou aqui, eu só estou aqui para ajudar, não quero nada, não quero pedir nada, só agradecer que eu posso continuar vindo aqui. Então são coisas que a gente tem que repensar, né? Mais uma vez, vou citar o Chico aqui, né? Uma frase dele: o espírito é aquele que chora escondido e para ir depois atender com um sorriso aquele que está chorando, né? Mais ou menos isso daí, a frase do Chico. Então é isso, né? O trabalho enobrece a alma, um chavão aí também. Muitas vezes, o que o Flávio colocou aí, eu concordo com ele, eu também acho que deva trabalhar. Lógico que cada caso é um caso, né? Mas sem generalizar. Muitas vezes, o que pode acontecer? As próprias entidades perturbadas espirituais, elas podem provocar sensações de mal-estar no médium para forçá-lo a se afastar do trabalho, porque aquilo é interessante para elas, né? E aí, no dia da reunião mediúnica, no dia da palestra que vai ter a aplicação de paz depois, o médium fica indisposto, né? Tem dor de cabeça, tem dor de estômago e tal, e se ele consegue se sobrepor a tudo isso e vai para o centro, depois que acaba
acaba a reunião e não tem mais nada, né? Isso pode acontecer. E tem um outro fator também, quando você estava falando, Vanessa, eu me lembrei, mas eu não me lembrei da fonte. É um dos livros do André Luiz, tá? Da coleção A Vida no Mundo Espiritual. Ele conta que ele vai junto com o Hilário, que era um companheiro dele, é um dos primeiros livros que ele está começando a descobrir aí os trabalhos espirituais que existem aqui na Terra. Então ele vai numa sessão mediúnica e ele vê como que é o processo de manifestação dos espíritos, né? A aproximação do espírito no médium, tal, não sei o que lá. E aí tem uma moça ali que não tem espírito nenhum e ela né, dá toda a passividade, né, desempenha a psicofonia e tal, e o orientador da reunião conversa com o espírito ali tudo, e no final, acho que é até o Hilário que pergunta para o orientador deles ali, olha, quem é que estava falando? Não tinha espírito nenhum junto dela, e aí era ela mesma, e isso não era nem considerado um caso de animismo, porque era um tratamento que o espírito dela estava fazendo através da própria mediunidade dela, olha que loucura isso, né? Os domínios da mediunidade, Marcos. Os domínios da mediunidade, obrigado, Vanessa. Isso daí vem mostrar para a gente que a espiritualidade cuida de nós muito mais do que nós imaginamos, né? E então, num caso desses, imagina se ela resolvesse não ir para a reunião mediúnica porque estava indisposta a uma coisa. Ela não estaria deixando de atender os outros, ela estaria deixando de atender a si mesma, né? E uma coisa que a gente tem que lembrar que mediunidade não tem aposentadoria, né? É verdade. Porque nós vemos muitas vezes, não é, as pessoas dizerem, eu já estou numa idade, eu já não preciso mais trabalhar. Não é bem assim, né? Da mesma maneira que nós vimos aqui a respeito da mediunidade nas crianças, né? Que até Kardec faz a pergunta sobre aqueles médiuns, né? Aquelas crianças cuja mediunidade brota naturalmente desde cedo. E ele diz que, nesses casos, por exemplo, deve deixar fluir naturalmente, não é? O que que os espíritos dizem é que não se deve forçar, né? E que é o caso do Chico. Chico foi um médium desde sempre, né? Desde sempre até partir, até desencarnar. E isso para nós é muito importante, porque nós precisamos, nós que já conhecemos a doutrina espírita, precisamos realmente estudar um pouquinho mais para nos situarmos melhor, para que nós possamos produzir individualmente, porque nós sabemos que, na verdade, cada um de nós vai buscar na doutrina espírita o conhecimento para si próprio, para a sua renovação interior. A mediunidade é a ferramenta que nós temos, que nos foi oferecida pelo Pai como oportunidade de crescimento. Então, aproveitar da melhor maneira possível. E é por isso que nós temos que manter a nossa sanidade, que é aquilo que a Silvana falou. Nós, não é? Emmanuel diz, agora não me lembro onde, que não existe doenças, existem doentes. Então, que nós possamos, pelo menos, buscar a nossa cura, a cura da nossa alma. E a mediunidade, bem utilizada, vai nos ajudar nisso. É um presente que nós temos, que nós precisamos valorizar muito, não é? E vindo de uma mocinha de 28 anos de idade, esse dizer que não tem aposentadoria é meio que estranho para nós, né? Porque, pô, uma mocinha de 28 deveria não ter falado em aposentadoria para nós, né? Porque é uma vergonha para nós, não é mesmo? E aí, aproveitando esse gancho, né? Quem tem que saber se pode ou não servir quando está doente é o próprio médium. Ninguém deveria ter o controle sobre isso. As forças que o médium tem, ou a disposição que ele tem para ser voluntário, independe da condição que ele está. Eu acho tão bonito quando você vê uma pessoa, e aí eu não posso citar nome porque eu não pedi autorização, que você vai acompanhando o processo em que ela está, né, com o doente, né? Ela doente, e ela vai participando, e aí você vê, e daí você olha e diz assim, poxa, que coisa mais linda de você perceber que ela está ali, firme e forte. Então, eu acho que nós ganhamos muito quando paramos para pensar
que aí o Marco citou o Chico Xavier, citou o Divaldo, mas nós temos voluntários dentro do nosso próprio canal que às vezes estão capengas e dizem, não, eu vou tentar, eu vou fazer o melhor que eu puder. Por que que eu estou citando isso? Porque não espere o amanhã para você servir, é agora, é o hoje, é nesse momento. E isso que é muito interessante no estudo que estamos fazendo, porque a gente, é isso mesmo, não olhar para a doença, olhar para o doente, mas olhar para a saúde. Porque o nosso pensamento tem que estar na saúde, o nosso pensamento tem que estar no elevado. Eu não sou a melhor médium, mas eu sou a melhor médium que posso naquele momento. E aí, então, eu vou pensar que não existe idade, que não existe situação, que não existe, existe o que você está predisposto a fazer. E aí foi a palavra-chave que alguém usou aí, que eu não lembro quem foi. Pensamento. Porque tudo começou no pensamento. Que pensamento você tem? E era o Chico que dizia, né? Pensar bonito. Eu não sei aonde foi que ele falou, né? A gente tem que aprender a pensar bonito. E pensar bonito não é para qualquer um, não. Pensar bonito não é para qualquer um, não. Hoje nós estávamos na atividade anterior aqui e a Vanessa lembrou. Nas vibrações, você vibra pelo quê? Pelo que é bom. Então, não pela doença, e sim pela saúde. Você não vibra por aqueles que estão sofrendo, mas por aqueles que precisam de consolo. Você não vibra por aqueles que estão viciados, você vibra por aqueles que estão tentando se recuperar. Então, quer dizer, né, você vibra por quem está abandonado ou você vibra por aquele que está em busca de um consolo? Por que que isso é importante? Porque o nosso pensamento vai. Se nós falarmos agora, nesse exato momento, vamos vibrar pelas pessoas que estão sofrendo debaixo da ponte. Todo mundo foi para baixo da ponte e ficou. Então, o nosso pensamento é isso. O que nós construímos através do nosso pensamento é a nossa realidade. A nossa realidade é aquilo que nós estamos pensando. Então, quer saber como é que sua vida é amanhã? Eu sempre brincava quando eu falava isso, né, nas aulas presenciais, que agora nós estamos aqui no virtual. Eu tenho uma bola de cristal e eu adivinho o futuro de qualquer pessoa. É só me contar o que está pensando hoje. E amanhã você é o que você pensou hoje. E depois de amanhã também. Então, quer dizer, tudo isso aqui nos leva a pensar: eu só vou ser uma pessoa mais moral, eu só vou ser um ser espiritual mais elevado quando eu começar a vibrar nessa elevação. Quando eu vibrar atingindo os picos mais altos. Não é para a espiritualidade vir até mim, é para eu ir até a espiritualidade. E nós ficamos, às vezes, esperando que a espiritualidade venha até nós. Não, vamos nós até eles. Capenga, mas vamos. A gente tem que mudar a visão da enfermidade, da doença. A gente tem muitos ranços de várias vidas, de várias atitudes inadequadas, contrárias, que impregnam em nós. A enfermidade é uma oportunidade de depurar. É a chance de se libertar de tudo isso que ainda está em nós. Tem sofrimento, tem dor, sim, mas é alguma coisa que nós fizemos e que nós atraímos para nós mesmos. E através da enfermidade a gente vai se libertando disso. Então, quando a gente vê alguém, todo mundo tem exemplos inúmeros de pessoas que passaram por situações de doença terríveis, desafiadoras, e que eram o bom humor, e que eram o otimismo, e que eram a superação. Você fala, gente, como pode ela estar passando por tudo isso e estar passando essa mensagem? Essa é a mensagem de quem realmente dá valor à vida, a vida imortal, porque isso vai passar. E na próxima eu vou estar melhor. E eu estou aproveitando com amor à vida esse dia, esse momento que eu tenho agora, que não vai repetir. Então, absorve da melhor maneira que conseguir, com otimismo, com bom pensamento, porque aí ele vai passar.
E aí o melhor virá depois. Não é nada fácil, mas todos nós temos exemplos aí que nos mostram que é possível fazer isso. Em cima do que você está falando, Vanessa, eu volto nessa frase aqui do Kardec, né? O espiritismo é o remédio, não a causa do mal. Por que que o espiritismo é o remédio? Porque ele vem nos mostrar, não é, que a vida continua, que os sofrimentos aqui nossos na Terra, por mais terríveis que sejam, eles são passageiros. E aí o que que isso vai dizer aí para o nosso coração? Que a fé no futuro acalma as nossas expectativas, né? Então, se isso vai passar, pode demorar um pouco mais, um pouco menos, mas vai passar, né? Então, eu até vou adaptar essa frase do Kardec, o espiritismo é o remédio, vamos dizer, né, até baseados no que Jesus nos ensinou, servir é o remédio, não é? Porque a mediunidade é um serviço ao próximo encarnado e desencarnado. E servir é o remédio. Quanto desequilíbrio a gente pode evitar nos outros, sim, mas em nós mesmos, trabalhando mediunicamente, não é? Servindo, apesar dos obstáculos, das dificuldades, apesar dos pesares. Você disse que tem tanta gente que enfrentou doenças terríveis aí, de bom humor, alegre, não é? E até digo mais, além delas enfrentarem essas doenças de bom humor, elas continuaram trabalhando, não só dentro da mediunidade, dentro do que elas faziam antes, não desistiram, não é? Porque desistir é o primeiro passo para se afundar, né? Para morrer vivo, né? Porque a pessoa desiste e acaba não tendo mais ânimo para nada aí. Então, o espiritismo é o remédio, a partir da perspectiva que ele coloca na vida do futuro, né? E servir é o remédio, porque vai evitar desequilíbrios em nós mesmos e em contrapartida nos outros também. Viu, Marcos? Para mim, o maior exemplo de quem está doente e vai trabalhar, para mim não é o Chico, é o Fabiano de Cristo. É. Esse aí é um grande exemplo, né? É verdade, mas nós temos vários, né? Temos o Jerônimo Mendonça também, conhecido como Gigante Deitado. O cara ficou todo paralítico. É isso que eu quis dizer. Eu falei uma coisa. Desculpa. Então, tinha que ser carregado de maca aí, não é? E Isso. dava palestra. Desculpe a minha falha aí. Imagina, eu captei teu pensamento, tá vendo? Foi seu médium aqui, ó. Sabe que eu lembrei agora nesse momento e a Tere vai me ajudar a pensar no que a Samantha falou hoje de manhã na nossa aula de filosofia espírita. O contrário de morrer, não, o contrário de viver não é morrer, gente. O contrário de morrer é nascer. E isso é fantástico. Por quê? Porque a vida continua sempre. Tudo bem que Não morremos. Não morremos, não morremos, gente. Então, assim, não é uma doença que vai te matar. Não é uma doença que vai te matar. Porque nós não morremos. O contrário é nascer e morrer, nascer, morrer, nascer, morrer. Não é? Daí Kardec botou isso mais bonito, né? Nascer, renascer, nascer e nascer de novo, né? Não foi a frase que ele disse? Que é linda. Daí, claro, Kardec é Kardec, eu sou Silvana. Então, nascer, morrer, nascer, morrer. Quantas vezes forem necessárias para que nós possamos nos curar de nós mesmos. De nós mesmos, não de ninguém mais, de nós mesmos. Porque a nossa essência é pura, é linda, é maravilhosa. Então, a mediunidade vem nessa essência. Faz parte de nós. Usar ela ou não é que vai ser a questão. E como usufruir dela, aí é outra questão. Então, aqui é muito bacana pensar, né? Sim, Marcos, lindo isso. Servir é o remédio. Mas mais ainda é o quanto nós nos predispomos a olhar para tudo isso aqui que nós estamos fazendo agora, né? Nesse nosso encontro de hoje, e pensar que o amadurecimento nosso, né, na brincadeira que a Ana fez, mesmo, é verdade, eu nunca tinha pensado. Mediunidade não tem aposentadoria, mas tem garantia. Coisa que a aposentadoria não tem, né, Ana? Tem garantia que nós conseguiremos evoluir um pouco mais. Então, eu acredito muito que a nossa visão vá se ampliando cada vez mais, quanto mais a gente servir, quanto mais nós estivermos predispostos
a entender que você não é só médium na casa espírita. Esse é outro equívoco enorme. Você é médium 24 horas, 24/7, né? Vamos brincar assim? 24/7, pode ser? 7/24? Não sei como é que vocês querem denominar, mas é assim, você não para de ser médium, porque se uma pessoa te pede uma palavra e você está predisposto a dar, você está fazendo um serviço. Mas se você empresta o ouvido também, então quer dizer, né, nós temos essa possibilidade de executar isso da melhor forma possível, né? Bacana, muito bacana. Não tem data para aposentadoria, só tem começo, não tem fim. A frase, na verdade, não é de Kardec, ele recebeu do Espírito da Verdade em uma psicografia. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Tá vendo como é bom Só ter para... sempre os professores universitários? Está no túmulo dele, não está escrito isso? No túmulo dele? Sim, mas é que eu não sou de decorar algumas coisas e eu sei que eu sei que eu interpreto e eu vou continuar fazendo isso, né? A gente vai interpretando e vai dizendo como é que fica, como que fica café com leite, porque eu adoro café com leite, quem me conhece sabe, né? Mas é isso mesmo, Vanessa, valeu, brigadão. É que eu não decorei nada, que eu usei numa exposição que eu falei da morte, e aí eu usei essa frase e eu peguei lá, por isso que eu fui olhar. Muito bom. Satisfeito. Mais alguma coisa, Marcos? Satisfeito com o estudo de hoje? Tem mais alguma observação? Não, me enriqueci aí com os comentários de vocês. Muito obrigado. Então, vamos encerrar? Então, depois dessa maravilhosa explanação, que possamos continuar a sermos servidores do Cristo. Vamos, então, vibrar para o nosso planeta, muita luz, muito amor, muita compreensão para todos os seus habitantes. Vamos doar muita compreensão entre todos os povos. Vamos pedir licença a essa espiritualidade aqui presente para doar amor para todos os nossos familiares, amigos, para aquela pessoa que se instalou em nosso pensamento no momento. E vamos doar uma vibração muito amorosa para nós mesmos. Vamos deixar aos pés de Jesus um buquê fluídico para que a espiritualidade leve aonde se fizer mais necessário. E vamos vibrar para que o Evangelho de Jesus esteja presente em todos os lares. Vamos agradecer a toda a espiritualidade aqui presente nesta reunião de estudo do Livro dos Médiuns desta noite. Vamos agradecer aos nossos mentores individuais, aos mentores do Espaço do Evangelho, a todas as fraternidades, a Ismael, a Maria, nossa doce mãe, que sempre nos envolve em seu manto azul de luz, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão, e a Deus, por essa oportunidade de aprendizado, de reencarnação. E o louvamos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todos os males, principalmente daqueles que ainda habitam em nós. Que assim seja, graças a Deus.